A Flávio Bolsonaro corre contra o tempo para definir quem ocupará a vice de chapa e rompeu o isolamento político da candidatura dele até aqui, pelo menos em relação aos partidos do Centrão. O PL, o partido dele, ainda tenta uma última cartada com o Podemos de Renata Abreu e o Republicanos de Marcos Pereira, que até agora tendem também à neutralidade. Detalhes com a repórter Luciana Amaral, de Brasília. Além de ampliar a base de apoio, a estratégia de Flávio Bolsonaro busca garantir mais tempo de propaganda no rádio e na TV, mas o prazo é curto. Qualquer acordo precisa ser fechado até a próxima quarta-feira, data limite do calendário eleitoral. Nesta segunda-feira, Flávio intensificou as negociações com Republicanos, que tem em seus quadros a senadora Damares Alves e Daniela Marques, coordenadora de propostas econômicas do senador. Mas a ex-presidente da Caixa não é próxima do presidente do partido, Marcos Pereira. A Convenção Nacional do Republicanos acontece nesta terça, com boa parte dos diretórios estaduais da legenda defendendo a neutralidade na disputa presidencial. Se também não conseguir reverter a negativa do PP de Tereza Cristina, Flávio vai ter de recorrer a uma chapa pura do PL. O sonho inicial da campanha bolsonarista era formar uma coalizão como a de Tarcísio de Freitas em São Paulo, onde o palanque do governador reuniu 12 partidos. Sem conseguir repetir o modelo, Flávio busca herdar parte do capital político do aliado no maior colégio eleitoral do país. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem priorizado falas sobre segurança pública, levantando pautas sobre maioridade penal e castração química, e passou a investir em mensagens voltadas a mulheres, jovens e pessoas de baixa renda, segmentos em que a campanha enxerga maior espaço para reduzir a vantagem de Lula. Nós temos mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. E o meu sonho é fazer com que o cidadão brasileiro dependa cada vez menos de político para ter que levar dignidade para dentro de casa. Enquanto isso, Lula já dá sinais do perfil Lula Porreta, como disse que faria para a campanha. Na convenção do PT no final de semana, o presidente defendeu mudanças no funcionamento das emendas, por enxergar uma presidência enfraquecida perante o Congresso. A minha quarta presidência é para mudar muita coisa nesse país. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o Poder Legislativo. Bom, vamos voltar para focar um pouco a nossa atenção no Flávio, que a questão do Lula, pelo menos do ponto de vista formal, Favete, está clara e definida. Ele não tem, vamos dizer, agora é a questão da luta eleitoral dele. Por isso que eu estou focando no Flávio, porque há indecisões aí, ou decisões a serem tomadas aí, significativas. Essa, digamos, falta dessas decisões, você vê um reflexo disso nas pesquisas ou aparentemente não afeta? Não, aparentemente a afetação é que o mercado da política, os políticos, os dirigentes de partido, eles têm as pesquisas como se fosse uma pesquisa própria para dar o apoio político. Eu não tenho dúvida, eu acho que ninguém tem na bancada, que se o Flávio tivesse pontuando 80%, ia ter partido brigando, querendo entrar e não querendo se desviar, né? Mas essa ainda, né, uma eleição muito cristalizada, enfim, muito difícil, faz com que surja o problema a qual a Assis Brasil, que foi quem pensou esse sistema partidário brasileiro nacionalizado, isso é, nós não temos no Brasil partidos regionais, nós não temos no Brasil partidos locais. A Argentina tem, Estados Unidos tem. Estados Unidos, apesar de ter 2 partidos nacionais, tem quase uma centena de partidos menores subnacionais. Os partidos no Brasil, William, eles têm que ser nacional. E aí você tem, como é que o Republicanos, de Silvio Costa Filho, do Pernambuco, que é, enfim, alinhado com o governo Lula, vai aceitar, o partido lá de Pernambuco, Republicanos, vai aceitar uma aliança com Flávio Bolsonaro colocando vice. Olha a dificuldade que é. E, portanto, essa falta de certeza se Flávio vai ganhar ou não faz com que os partidos normalmente deixam que a grita do regional fale mais alto e todo mundo pule fora. É o caso do PP com União. O PP, União, ele tem gente tanto lulista quanto bolsonarista.
Como é que você vai chegar para um partido desse e vai dizer assim, vamos escolher entre Lula e Bolsonaro? Aliás, eu tenho a minha desconfiança que o próprio PSD, que tem um candidato próprio, escolheu um candidato próprio justamente para não ter que escolher entre Flávio e Lula, que é o que está, enfim, pegando, e hoje muito mais para Flávio, como você bem disse, porque Lula já tem o PSB de bola com ele. Mas olha a diferença de tamanho do PSB de bola, tamanho na Câmara dos Deputados, que fique bem claro. Olha a diferença de tamanho do PSB de bola com o Republicanos, com o PP União, a diferença é estrondosa. Portanto, esses partidos que têm mais peso mesmo, que precisam fazer bancada, é bom repetir, e precisam fazer bancada, tem muito mais no primeiro turno um olhar para as eleições proporcionais, que é aquela basicamente para a Câmara Federal, para deputado federal, do que colocar o vice, etc. E por fim, Flávio, evidentemente, carrega. Flávio é meio coadjuvante da sua própria campanha, né? Mas ele carrega aquele medo do seu pai, que é o vice ser muito articulado, né? Porque a história brasileira tem 2 impeachments aí, num período relativamente recente da República Brasileira. Pavete, você está descrevendo um panorama geral da política tal como ela é. A sua menção ao PSD, nesse caso, é muito ilustrativa, porque o partido tem candidato próprio e liberou os diretórios regionais para apoiarem quem eles quiserem. E o que supõe que talvez não apoiem nem o próprio candidato. Mas, enfim, é a política do jeito que ela é no Brasil. Agora, Daniel, tem uma expressão usada pelo Pavete aí que me chamou a atenção. Descreveu o Flávio como coadjuvante da própria campanha. Daniel. Estamos sem o áudio do Daniel, pelo menos aqui no estúdio, ou lá no mundo lá fora temos o áudio do Daniel. Ninguém está ouvindo o Daniel. Vou passar para o Caio, depois aí o pessoal resolve o teu problema. O nosso problema, perdoe. O nosso problema, nós queremos ouvi-lo, Daniel. Caio. William, essa definição do Centrão de não definição, eu acho que tem 2 fatores principais. O primeiro, ela cristaliza, consolida essa ideia já da política brasileira de que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, é tão mais forte do que o Poder Executivo. Logo, é melhor investir o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, nas campanhas para deputados e senadores, para formar grandes bancadas, porque é o Congresso Nacional que hoje tem mais poder de agenda até do que o presidente da República e grande controle de recursos federais. Então, não precisa estar num governo federal, pode compor depois de alguma maneira. E segundo ponto, isso a gente tem ouvido bastante, a forma como setores do Judiciário, da Polícia Federal, atuaram e operaram e sinalizaram que seria melhor esses partidos do Centrão, que são investigados principalmente no caso Master, não aderirem à campanha do Flávio Bolsonaro. Então a gente pode pôr aí o fator medo, medo de uma retaliação de setores do Supremo, de setores da Polícia Federal, como outro fator que foi sim importante para o Flávio partir aí para uma chapa puro sangue de PL-PL. Dialogando direto com o público hoje, você notou? Eu vi, você viu? Esqueceu da gente. Foco na câmera fechada. Mas tá certo. Treinadíssimo. Tá bom, na próxima eu olho para ti. Treinadíssimo. Isso é para você relaxar um pouquinho. Vamos voltar. Daniel, estamos com você de volta ao papo. Restabelecido. Que bom, que bom. Daniel, a questão que o Caio está trazendo para nós, eu estava fazendo brincadeira com ele por causa que a gente é colega há muitos anos. A brincadeira que eu estava fazendo com ele vem em cima de uma coisa que ele disse que é muito, digamos, perigosa, que é a ideia de que instituições de Estado possam, de alguma forma, estar engajadas num tipo de resultado a ser esperado, Daniel. E nada tem evidenciado tanto essa desconfiança, essa tensão, quanto o que você mencionou no seu abre, William, que é o caso dos inquéritos contra Lulinha. Por quê? Existe uma desconfiança no Supremo, mas principalmente ali no gabinete de André Mendonça, de que a Polícia Federal tirou o corpo, está fazendo o corpo mole. Então, por exemplo, em abril, foi transmitido ali um relatório para o gabinete de André Mendonça, que a Polícia Federal deixa claro, olha, pelo andamento aqui do que eu tenho aqui de celulares, material periciado e a quantidade de homens-hora que eu precisaria para destrinchar todo esse trabalho, só vai ficar pronto no ano que vem.
E aí é um caso que afeta muito, tem muito potencial de afetar as eleições, porque o Lulinha está no imaginário popular. Olha, 2 décadas atrás, Lulinha era no imaginário popular aquele que tinha fazenda no Pará com Daniel Dantas, que tinha uma Ferrari de ouro. Quem não se lembra desse boato, né? Então, ele tem um potencial, um passivo imenso para o presidente, tendo um esqueleto no armário ou não tendo, já está no imaginário popular. E André Mendonça ficou muito insatisfeito ali com algumas decisões, como de trocar a coordenação dos inquéritos, mudar seguidamente os delegados responsáveis. Na Polícia Federal, pelo contrário, tem uma desconfiança de que André Mendonça está tentando forçar a barra, de que está ali tentando se miscuir em pontos que fogem, que afetam a autonomia da Polícia Federal e fogem do que o Supremo poderia monitorar. Muita desconfiança entre as duas instituições, porque ambas sabem o potencial explosivo do que é a Lulinha. Nós estamos hoje, o programa está hoje sacudido, né, Daniel? Nós vamos pegar um bloco inteiro só para isso que você já adiantou, mas eu tenho a impressão que você usou isso como spoiler. Tem um pedaço só de Lulinha hoje. Tem clara importância. Eu achava que a gente ia já nesse bloco. Não, eu estou entendendo a sua ânsia, Zé. Deixa eu falar logo antes que acabe o programa. Não, a gente vai voltar a esse assunto. Esse assunto tem enorme relevância para o que a gente começou tratando, que é o panorama um pouco mais aberto das eleições. Eu não estou deixando o Lulinha de lado, não. Ao contrário, depois do intervalo comercial, a gente tem um segmento gordo do programa dedicado só a esse assunto e a isso que você está dizendo. Você ligou uma coisa com a outra, Daniel. A questão de como que as instituições de Estado agem em função das eleições, o peso de Lulinha em função das eleições. Vamos trazer de volta para a questão da campanha do Flávio Bolsonaro. Em que medida, diante do cenário econômico, todo mundo antecipa para 2027, as indecisões de Flávio Bolsonaro hoje são um peso para ele? William, na medida em que a campanha do presidente Lula também não diz como vai fazer, e é ele que está no governo, portanto, ele que está criando a própria herança que o seu próximo mandato ou um próximo governo vai gerir, ele acaba ganhando, porque o Lula está sem arsenal, né? Ele gastou todo o arsenal de novidades de política pública, ele gastou nesse pacotão de bondades. Qual o arsenal, qual é a proposta que a gente ouviu o Lula de qualquer coisa diferente na economia a partir de 2027? O que a gente está ouvindo é o contrário. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, está fazendo encontros direto aqui na Faria Lima para tentar dar sinalizações ali de um ajuste, até algumas indicações de uma ou outra medida. O mercado acredita pouco, até porque, como assim? Por que vocês não fizeram ainda? Né? Por que deixou a situação chegar onde está? Então, eu estou trazendo aqui o que está fazendo a campanha do Lula, porque isso acaba tirando do Flávio Bolsonaro a importância dele dizer o que ele vai fazer. A Daniela Marques, que tem sido apontada aí como a porta-voz da economia, ela tem dado entrevistas, hoje deu entrevista aos nossos colegas na Globo News, até sinalizou um pouco algumas coisas que ela pode fazer. Ela, portanto, o trabalho dela está menos difícil, vamos dizer assim. E o empresário, a turma do mercado financeiro e tal, já não está mais dando bola porque já entendeu que isso não vai aparecer. Então, do ponto de vista da política econômica esperada de cada governo, isso não tende a enfraquecer nenhum dos candidatos, porque ambos estão com a vantagem, vamos dizer assim, de todo mundo já entendeu que ninguém vai tratar dos temas espinhosos antes da eleição. Favete, temas espinhosos para além da eleição, tá claro. A gente não tem muitas ilusões não nessa altura. Mas, Favete, eu queria ver a sua avaliação sobre os resultados, por exemplo, de pesquisas as mais recentes, as 3 mais recentes, sobretudo a Nexus hoje. Elas traduzem para você esse momento de indecisão de uma campanha? Eu estava no começo também te levando um pouquinho para esse lado, querendo ver da sua posição como especialista, analista profissional, o que elas estão dizendo para você nesse momento? Elas dizem basicamente 3 coisas. A primeira delas é que Lula
é um candidato, independentemente do ano pós-89, é um candidato que pontua muito bem e é o cara a ser batido. Mesmo com 94 e 98, o Fernando Henrique ganhando dele 2 vezes na sequência em primeiro turno, Lula ficou em segundo turno e sempre colocou o PT no mínimo em segundo lugar. A segunda delas é que há uma certa entropia. Entropia é aquele fenômeno da física que as coisas se gastam e não voltam mais, né? Isso é a segunda lei da termodinâmica. Há uma certa entropia do PT com o poder. Isso é, o Lula apresentando números macroeconômicos, fora a dívida fiscal, mas números macroeconômicos relativamente razoáveis, né, em relação a PIB, massa salarial ampliada, controle da inflação, não consegue fazer uma aprovação muito grande. Isso é um problema relativo para Lula vencer nessa situação. E a terceira coisa que diz é que, a rigor, qualquer um que vá para o segundo turno com Lula pontua mais ou menos igual. Isso é, a medida está quem vai para o segundo turno, e nesse caso, parece que Bolsonaro, Jair, é o dono do cofre, em quem ele botar a mão, quem ele botar bem, sei quem vai. Porém, tirando essa questão de quem vai para o segundo turno, qualquer um que você coloque no segundo turno pontua mais ou menos na margem, uns a 3, a 4, até 5 pontos mesmo, mas assim, sabe, você sabe que quando chegar perto da eleição, isso vai ser cristalizado. Logo, a grande questão é como Lula, e não a oposição, como Lula vai chegar aí nos 2 turnos. Isso é, em outras palavras, sendo não só por ser incumbente, o radar da análise está no desempenho de Lula e não necessariamente da oposição. Porque a preço de hoje é Flávio quem vai ao segundo turno e, como eu já disse, se fosse outro, pontuaria mais ou menos igual a Flávio ou a qualquer outro no segundo turno.